Bom dia, meus amigos, Hugo Teixeira por aqui. Hoje a gente vai fazer um experimento com esse aço aqui, o 6160. O aço 6160 é um aço muito parecido com o 5160, só que ele tem um pouquinho a mais de cromo na composição dele e isso faz com que ele oxide menos. Mas a gente vai ver como que a gente vai fazer para identificar nesse aço o melhor potencial de tratamento térmico que ele tem a oferecer para a gente, beleza? Para isso a gente vai estar utilizando um equipamento, né? O forno de temperatura controlada. Esse daqui é o forno do Vinícius Sanches, baita equipamento, tá? Recomendo muito vocês entrarem em contato com o Vinícius, o contato dele está na descrição, orçarem um forno com ele, mesmo que vocês não vão comprar agora, e começarem a fazer um planejamento para que no futuro vocês possam adquirir. E aí vocês vão ver que o patamar de qualidade do tratamento térmico de vocês vai dar um salto qualitativo gigantesco, beleza? O equipamento, ele requer alguns cuidados durante o uso. O primeiro deles é saber como ligar. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui. Antes da gente poder iniciar os testes no forno, eu vou explicar para vocês como que eu organizo a minha sequência de corpo de prova para eu poder chegar a um resultado e um entendimento bem exato a respeito dos testes que eu vou aplicar nesse tipo de aço. 6160, vocês devem estar se perguntando o que significa LDC. Loja do cuteleiro, tá, galera? Eu especifico o fornecedor do aço porque dá diferença de fornecedor para fornecedor. Então esse resultado aqui eu vou conseguir no aço 6160 da loja do cuteleiro, ok? A gente fez o corte de uma barra de 30 centímetros em peças de 7,5 por 2,5 centímetros, ok? A gente fez 8 pedacinhos de corpo de prova e aqui a gente vai fazer a seguinte sequência. Alguns a gente vai fazer uma normalização, esse e esse daqui, 870 graus, que é um pouquinho acima da faixa de têmpera que o fornecedor indicou, que é 850 graus. Muito bem, nesse daqui a gente só vai fazer uma normalização e a gente não vai temperar, porque eu quero saber como que vai estar a dureza desse aço no pós-normalização, como que vai ficar a usinabilidade dele, né? Por exemplo, a quantos Rockwells de dureza ele vai estar quando eu levar ele para a lixadeira de cinta, e aí eu vou saber se é mais interessante eu usinar o aço da forma que ele vem do fornecedor, ou se é melhor eu normalizar para poder fazer depois um procedimento de usinagem, beleza? Logo aqui, ó, a gente vai fazer um teste de têmpera sem normalização. Eu quero ver como é que esse aço vai ficar no refinamento do grão sem uma normalização. E a temperatura a gente vai definir depois que a gente identificar qual que vai ser a faixa de temperatura correta para esse aço. Aqui a gente vai fazer um teste na especificação do fornecedor, que é 850 graus, com normalização. Aqui a gente vai fazer 10 graus a menos, 10 graus a mais na têmpera, para a gente ver onde é que está o melhor refino de grão nessas faixas de temperatura à volta da indicação do fornecedor. E aqui, ó, a gente tem o último corpozinho de prova com normalização, que a gente vai estar verificando numa temperatura de ajuste. O que vai ser essa temperatura de ajuste? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente identificar quais que são as melhores faixas de tratamento térmico para esses 3 corpos de prova aqui, ó, que vão ter a normalização, a gente vai conseguir entender onde que está o ponto de equilíbrio do refinamento do grão. E a gente pode fazer um ajustezinho para mais ou para menos, para a gente poder, tipo assim, aumentar ou diminuir 2 ou 3 graus, talvez até uns 4 ou 5 graus, e chegar num resultado de excelência, que é aquele resultado onde a gente consegue o melhor refinamento de grão possível. Por isso que ele não tem aqui, ó, descrito uma temperatura, mas a gente vai fazer esse teste também. Aqui a gente já deixou 2 corpos de prova reserva. Esses 2 corpos de prova reserva ali, a gente vai guardar para caso a gente precise fazer alguma coisinha a mais, alguma coisinha a menos no sentido de teste, a gente ter aqui digamos assim, uma margenzinha de segurança. Vamos supor, olha, eu ainda não estou satisfeito, eu quero aplicar mais um teste
Então eu tenho mais 2 pedacinhos de aço já cortados aqui, que é justamente para eu poder fazer a aplicação de mais um teste, ok? Então essa é a forma que eu organizo a minha sequência de tratamento térmico e a gente vai dar andamento assim que o forno estiver aquecido na temperatura que a gente precisa, beleza? Galera, o forno está estabilizado, a temperatura que a gente precisa foi alcançada. Deixa eu só mudar aqui um pouco a iluminação, perfeito. Agora, galera, a gente vai iniciar os primeiros ciclos de normalização nas peças que pedem a normalização, porque nem todo o corpo de prova que a gente vai fazer, ele vai necessitar da normalização em si, ok? Então a gente tem aqui 5 corpos de prova que a gente vai estar fazendo a normalização deles. O forno, galera, precisa dessa estabilização, que é justamente para ele ter uma constante de temperatura dentro dele, tá? É um equipamento muito grande, e aí acaba que ele precisa regular a temperatura por igual. Só que quando você abre, ó, o forno, ele automaticamente perde alguns graus de temperatura, né? A gente vai colocar aqui, ó, os corpos de prova. E olha só, ele já está perdendo um pouquinho de temperatura. Ele vai perder mais. Nessa hora aqui a resistência liga, para que a gente consiga manter mais tempo a temperatura, mas está tendo perda. Fechamos aqui, ó. Ele já não está mais em 870 graus. Ele está aqui, ó, 865, 69. E agora ele vai ficar oscilando por mais ou menos 1 minuto, até ele estabilizar aqui dentro de novo. O aço que a gente está utilizando é de 4 milímetros de espessura. Sendo assim, a gente vai deixar 1 minuto para estabilização, que é para ele voltar aos 870 graus redondinhos, e vamos deixar mais 1 minuto por milímetro de aço, ou seja, 5 minutos totais para o primeiro ciclo de normalização. Depois disso, a gente vai retirar o aço. Deixa eu mudar aqui o ângulo da câmera aqui para vocês verem. Depois disso, galera, a gente vai retirar o aço de lá de dentro, ó, e a gente vai colocar ele aqui, ó, nessa gambiarrazinha que eu fiz aqui, que é um local onde eu coloco as peças em normalização, para que não fique batendo vento na peça. Eu quero uma perda de temperatura um pouco mais gradativa, mais tranquila. E aí a gente vai pendurar elas todas aqui. Eu não vou mostrar ciclo por ciclo, vou voltar aqui quando elas estiverem no resfriamento do segundo ciclo, ok? Perfeito, galera. A gente já fez aqui os 2 ciclos de normalização. As peças agora estão resfriando, né? E agora o próximo passo, galera, é a gente preparar o óleo para poder fazer o procedimento de tratamento térmico em cada uma daquelas peças. E a gente vai dar andamento nisso agora. Para preparar o óleo, a gente vai utilizar, ó, uma barrinha de aço que eu deixo aqui guardada. Eu aqueço ela, mergulho ela no óleo e depois com o termômetro eu verifico se está a 60 graus, tá? Todas as peças, elas só vão ser submetidas à têmpera quando o óleo estiver a exatos 60 graus. Claro, pode haver variações. Tem dia que o dia está mais frio, o óleo esfria um pouco mais rápido. Então há sim uma tolerância de uns 2 ou 3 graus para mais ou para menos, para que a gente possa estar procedendo aqui com o tratamento térmico, tá bom? Vou deixar tudo preparado e vou voltar no momento da têmpera do primeiro aço, que vai estar a 860 graus. Olha só que coisa interessante, galera. A gente fez aqui o pré-aquecimento do óleo. Inclusive, eu recomendo vocês adquirirem um termômetrozinho desses aqui, tá? Ele é mais preciso do que uns que a gente compra, que são preto e vermelho, né, digital. Ele é tão bom quanto um analógico de boa qualidade, mas ele é sensacional. Ele dá uma temperatura realmente muito precisa. Mas vamos lá. Eu acabei de fazer o aquecimento, e aí o que acontece? 80 graus, tá muito alto. Entretanto, se eu fizer isso aqui, ó, vou tirar aqui. Vamos lá. Tem uma faquinha velha que eu não pretendo fazer nada com ela. Ela vai servir para a gente poder mexer esse óleo aqui. Deixar escorrer aqui porque eu já fiz lambança aqui hoje, ó. Agora vamos lá, que interessante, ó. Vai subir a temperatura
mas ela não vai voltar aos exatos 80 graus. O que acontece nessa situação aqui? Quando ela está, digamos assim, muito alta a temperatura, significa que tem muito óleo quente na parte de cima e na parte de baixo um óleo um pouco mais resfriado, tá? Ele não se mantém totalmente aquecido por igual. E aí quando o óleo chega aí a aproximadamente uns 63, 64 graus, aqui está um pouquinho além, tá? É interessante, no momento da têmpera, a gente fazer esse procedimento aqui, ó, dar aquela mexidazinha no óleo, que é para ele misturar bem e ficar todo mais distribuído possível a temperatura para a gente poder proceder. A gente já vai começar a fazer a têmpera da primeira peça a 860 graus e logo em seguida das próximas, tá? E aí a gente já vai mostrar para vocês um pouco do procedimento. Beleza, galera, chegou o momento tão esperado. Antes da gente abrir o forno, a gente vai fazer aquele procedimentozinho, misturar o óleo bem aqui, ó. E a gente vai mergulhar o aço agora aqui para temperar. Movimento rápido, ó. 1, 2, 3, no máximo 3 segundos que eu levei aqui. Aqui eu tô fazendo um sininho, mas com a faca pode fazer um movimento mais curto, tá? Perfeito. Concluído. Agora a gente vai proceder aqui com ajuste de temperatura. A próxima têmpera vai ser 850 graus. Só que eu não vou mostrar ela toda para vocês, tá? Vou deixar todas as 3 temperadas, 860, 850, 840. E aí depois a gente já vai partir direto para o vídeo da quebra do aço para a gente verificar como está o grão. Bem, galera, ó, todos temperados. E agora a gente vai começar a observar a questão do grão, né? Primeiro feito o têmpera 860, depois 850, depois 840. A gente vai quebrar para ver como que ficou o grão de cada um, tá? Primeiro procedimento aqui, galera, é verificar se a dureza ficou realmente boa. Vamos dar um testezinho de lima aqui. A lima escorregou bastante. Não repara esses barulhos em volta não, tá, galera? Aqui é complicado. E agora a gente vai quebrar para ver como que ficou o grão. Normalmente, quando a peça fica bem temperada, mesmo sem o revenimento, ela fica realmente muito resistente. Escorregando totalmente, não quebra fácil. A gente vai tentar outro procedimento agora aqui. Eu imaginei que isso fosse acontecer e é bom para que vocês vejam. Bem, galera, aqui quando a gente não consegue fazer o procedimento no amor, a gente faz na ignorância. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá um pouquinho bruto demais esse sistema aqui. Vamos colocar uma proteção aqui, uma calota, que era para ter ido para um Celta, porque aqui dá um tiro na hora que a gente faz a prensagem. Pronto, quebrou. Agora a gente vai ver como que ficou o grão do material. Depois de muito procurar a segunda metade, essa menorzinha que está presa aqui, e ela ser encontrada pela minha esposa, no lugar mais óbvio onde ela poderia estar, a gente vai conseguir fazer o comparativo aqui do grão, né? Comparativo não, a demonstração. Esse daqui foi o grão do primeiro teste que a gente conseguiu. Se você parar para observar, na quebra granulou um pouco mais, mas tem uns pontos que está mais limpo. Ainda assim a gente vai quebrar os outros para ver como que vai ficar. Essa daqui foi a têmpera feita a 860 graus. Quebra agora da peça que a gente fez o teste a 850 graus. Isso aqui, galera, é só para não tomar um tiro de prensa aqui, tá? Que é
é um efeito que vai acontecer aqui quando a gente prensa para quebrar alguma coisa. Só ajustar aqui. Ok. Aí eu fico pra cá, eu me protejo desse estilhaço aqui, que vai voar. Epa, esse caiu longe. Caiu bem longe. Bem, galera, refinadíssimo grão, tá? Embora tenha sido feita uma têmpera e uma faixa de temperatura menor do que a têmpera anterior, tá com uma dureza mais adequada. Vamos tirar aqui para vocês verem. E agora a gente vai quebrar aquele na faixa de 840 graus. Galera, o grão ficou mais interessante ainda. Só que a dureza, a gente já começa a sentir que tem uma pequena diferença entre o tratamento térmico feito a 850 graus e a 840 graus. Então, assim, a 850, a gente sente que a dureza do grão, a lima está realmente escorregando mais e o grão ficou muito satisfatório. Já a 840, a gente não sente a mesma coisa. Entendeu? Embora o grão tenha ficado relativamente similar, até um pouco melhor em alguns aspectos, quando a gente passa a lima a gente sente uma diferençazinha. Qual que é a conclusão que a gente pode chegar disso? Deixa eu pegar lá para comparar os dois grãos para vocês poderem ver. Olha só. Aqui é a têmpera a 850 e aqui a têmpera a 840. Vamos tirar aqui, vamos fazer um comparativo bem preciso. A gente chega na seguinte conclusão. Está um pouco abaixo de 850, um pouco acima de 840 a faixa ideal para a gente poder fazer o tratamento desse aço aqui. Por que a gente tira isso de conclusão? Pelo simples motivo de que, embora o grão do 840 esteja satisfatório, a gente viu que teve uma leve perda de dureza em relação ao 850, que também ficou bom. Então talvez a nossa faixa de temperatura aqui para tratamento térmico desse aço seja 845. Vamos tentar? Lembram que eu deixei um corpozinho de prova sobrando, que era para a gente poder fazer mais um teste? Pois é, a gente vai fazer agora. Muito bem, galera. Já se passou um dia depois da produção dos testes, né? E eu consegui chegar a uma conclusão. Não consegui gravar tudo no mesmo dia, mas vamos lá. Resultados. Melhor faixa de tratamento térmico para esse 6160 aqui. Foi essa faixa aqui, ó. 2 ciclos de normalização por 870 graus, 1 minuto por milímetro de aço, têmpera 845, óleo pré-aquecido a 60 graus, ok? E aí a gente fez um segundo teste aqui, ó, na mesma faixa, que é fazer a mesma têmpera, porém, dessa vez sem a normalização. E o resultado saiu até melhor, para ser sincero com vocês, tá? Então esse aço aqui, galera, você consegue um bom resultado com ele utilizando normalização, e você consegue um bom resultado com ele não utilizando a normalização. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho do grão aqui para vocês. Está de noite, de tarde, né? Está quase de noite. O grão ficou bem refinadinho. Mas na sequência do vídeo eu vou postar as fotos aqui, que é para vocês poderem ver como que está ficando a questão da granulatura. E a gente chegou nesse denominador comum aqui. Agora, ó, todos esses aços aqui, todos esses testes aqui, ó, eles vão seguir para análise. Tudo isso aqui, ó, é um pacotinho que eu faço com toda a descrição do processo para a gente poder mandar para fazer a análise de dureza e ver como que ficou a questão do aço aqui. Aí a gente faz aquele refinamento da receita. Mas já consigo passar uma estimativa bacana para vocês. Olha só. 1 hora a 190 graus.
Olha só como que fica interessante a coloração, ó. Aqui é na parte da quebra do grão. Tanto para o aço com normalização quanto para o aço sem normalização. Fica muito bom. E aí a gente vai estar mandando para fazer análise de dureza. Num vídeo futuro a gente volta fazendo a especificação precisa desse aço, inclusive com ajuste de revenimento ao máximo do potencial que esse aço pode oferecer para a gente. Beleza? Por enquanto é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora esses pedacinhos de aço aqui seguem todos para análise e a gente vai dar andamento nos aços que a gente puder estar utilizando na cutelaria daqui para frente. A gente vai fazer vídeos bem parecidos com esse. Se você gostou do vídeo e quer saber já de imediato de um aço específico, deixa nos comentários. A gente faz a análise daquele aço para você e posta aqui nos vídeos, tá bom? O aço que recebeu o maior número de comentários é o que a gente vai analisar posteriormente.